Meus queridos irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 9 com o seguinte tema: Como vencer as oposições à obra de Deus. Texto áureo: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Verdade prática: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Leitura bíblica em classe, Neemias 4, versos de 8 ao 20, primeira carta de João, capítulo 4, verso 4, capítulo 5, verso 5. Em lições anteriores vimos que o projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém muito desagradou os vizinhos de Judá. Na lição de hoje veremos com mais detalhes como os opositores agiram e como os judeus reagiram aos ataques inimigo e conseguiram concluir a reconstrução. Ponto de número 1. Qual a procedência destes ataques? E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Neemias 4, 1 e 2. A Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Não somente os judeus do passado tiveram que enfrentar grandes lutas pela obra do Senhor, como também os cristãos do presente continuam a travar verdadeiras batalhas espirituais em defesa dos interesses do reino de Deus. O apóstolo Pedro escreveu em sua primeira epístola sobre o sofrimento do cristão por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da luta contínua contra o pecado e contra as tentações de Satanás. Ao encerrar a sua epístola, o apóstolo Pedro esclareceu que tudo isso procede do mundo espiritual da maldade. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. No decorrer da sua primeira epístola, o apóstolo lista uma série de situações enfrentadas pelos cristãos, tais como tentações ou provações, 1 Pedro 1,6, concupiscências carnais, 1 Pedro 2,11, acusações injustas, 1 Pedro capítulo 2, verso 12, sofrimentos injustos, 1 Pedro 2,19, sentimentos maldosos, 1 Pedro 3,9, palavras enganosas, 1 Pedro 3,12, atitudes da velha vida, 1 Pedro 4, verso 3 e 4, ardente prova, 1 Pedro 4,12, insultos, 1 Pedro 4,14, ansiedade, 1 Pedro 5,7. Essas situações fazem parte do que a Bíblia define como mundo, ou sistema interrelacionado do mal, o qual vem sendo manipulado pelo mundo espiritual da maldade, que está presente ao nosso derredor e cujo propósito é de nos tragar. O objetivo de Satanás é minar as nossas forças e nos empurrar para o desânimo e descrença. Precisamos tratar essas circunstâncias negativas da vida com maturidade espiritual, para que elas não se transformem em laços destruidores e, consequentemente, nos prejudiquem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? No Novo Testamento, os termos guerra, batalha, luta, armas, milícia, armadura e etc. Estas palavras dizem respeito às ações espirituais da igreja contra o mundo espiritual da maldade. O posicionamento espiritual correto em Cristo Jesus é determinante para o sucesso da nossa luta contra os seres invisíveis que agem a serviço de Satanás. Nos dias de Paulo, a soldadesca romana marchava pelas ruas das cidades ostentando seus aparatos militares. Entre eles estava a armadura militar romana. O próprio Paulo conviveu de perto com esses soldados quando esteve preso em Roma. Ele conheceu muito bem os detalhes da armadura romana
e a partir deste conhecimento fez uma aplicação espiritual sobre o necessário preparo cristão para o devido enfrentamento espiritual. Ele escreveu: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, aos Efésios 6, verso 13. Nenhum soldado romano se atreveria a sair para o combate sem estar devidamente equipado com as armas de defesa e de ataque. E nenhum crente pode fazer a batalha espiritual sem as armas poderosas em Deus. A armadura de Deus é um equipamento imprescindível na luta contra Satanás. É possível perceber nas palavras de Paulo que o revestimento espiritual depende de uma atitude ativa de nossa parte. Ou seja, o equipamento de Deus não estará em nós de maneira inusitada. Precisamos decidir se queremos estes equipamentos. A luta não é realizada pela nossa força ou capacidade pessoal, mas pelo poder de Deus. A armadura de Deus nos capacita a resistir os ataques de Satanás. E quando resistimos, ele foge. Note bem, quem foge é o diabo, não o crente. Temos visto crentes fugindo do diabo e das pessoas possuídas por demônios. Mas não deve ser assim. Quando exercemos autoridade no nome de Jesus e resistimos ao diabo, ele foge. Ele quem deve fugir. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, Efésios 6,16. O escudo de um soldado romano tinha mais ou menos 60 centímetros de largura por 120 centímetros de comprimento. Ele usava para repelir os golpes do inimigo e também para abrigar-se quando os arqueiros inimigos desferiam uma saraivada de flechas. Os romanos podiam ajoelhar-se no chão e erguer um muro de escudos ao redor deles para bloquear os mísseis flamejantes. Satanás tenta de todas as formas nos atingir, mas nem sempre ele pode se aproximar de nós, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Então Satanás procura nos atingir de longe, lançando seus dardos inflamados. Eis alguns de seus mais perigosos dardos. O primeiro, dardo da incredulidade. A Bíblia diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, segundo aos Coríntios 4:4. É nosso dever crer, sem duvidar. O segundo dardo é o dardo do medo. Sentimos medo quando não podemos controlar uma situação ameaçadora. O que fazer quando isso acontece? Podemos vencer o medo seguindo o exemplo do rei Josafá, em 2 Crônicas 20. A Bíblia diz que ele orou, jejuou e buscou o Senhor. E o Senhor lhe deu uma grande vitória contra os seus inimigos. O terceiro dardo é o dardo da dúvida. A dúvida é a companheira inseparável do medo. Satanás é o mestre da dúvida. Ele faz tudo para que duvidemos. Mas a boa notícia é que podemos obter vitória sobre a dúvida através de uma atitude de confiança e de louvor a Deus. Romanos 4, 19 a 21. O quarto dardo é o dardo da culpa. O diabo quer manter as consciências sobrecarregadas com o peso da culpa. Seu propósito é roubar a paz e a confiança que temos em Deus. No entanto, podemos vencer tudo isso. A Bíblia diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, verso 11. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Temos compreendido pela Bíblia que todo aquele que se coloca ao lado de Jesus tem entrado em um conflito espiritual. E para vencermos essa batalha não podemos confiar na carne. É necessário atentarmos para o ensino da Bíblia que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Além de possuirmos armas espirituais eficientes, a Bíblia também nos garante que Deus tem nos adestrado para o combate espiritual,
conforme lemos, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, Salmo 18, 32. Adestra minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre, Salmo 18, 34. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram, Salmo 18, verso 39. E ainda, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra, Salmo 144, verso 1. Mesmo que a batalha se mostre renhida, não precisamos temer. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus. Ponto de número 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. A Bíblia diz que o inimigo dizia naqueles dias de Neemias: que fazem estes fracos judeus? Neemias 4:2. De fato, somos fracos, mas não precisamos provar coisa alguma para o adversário. A única coisa que devemos fazer é confiar na graça de Deus, pois foi Ele mesmo quem disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, segundo aos Coríntios 12, verso 9. Segundo, o inimigo ataca com a arma do escárnio. Está escrito: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Neemias 4, verso 1. O escárnio tem sido usado pelo inimigo para desanimar o povo de Deus. No decorrer dos tempos, muitos servos de Deus foram tentados pela arma suja do escárnio, conforme lemos aos Hebreus 11, 36. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. O salmista disse: estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Salmo 79, verso 4. Nem mesmo o Senhor Jesus Cristo escapou do escárnio. Mateus 20, verso 19. E o entregaram aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Mateus 27, 28 e 29. E despindo-o, cobriram com uma capa escarlata, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Portanto, não podemos ficar desatentos quanto a essa forma de tentação. Ao invés disso, devemos seguir o exemplo de nosso Salvador, que humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, Filipenses 2, 8 e 9. Terceiro, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas, Neemias 4:2. O inimigo tenta nos desanimar, mostrando-nos as dificuldades e realçando as nossas impossibilidades. Porém, ele se esquece de que não estamos confiados em nós mesmos, mas em Deus, conforme disse Paulo: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, segundo aos Coríntios 3, 5. De acordo com a doutrina de Paulo sobre a rendição cristã, o homem frutífero não é aquele que pensa ser capaz de realizar grandes tarefas, mas sim aquele que traz sobre si a sentença de morte e que confia unicamente em Deus. Paulo entendeu muito bem isto quando escreveu: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito, segundo aos Coríntios capítulo 1, versos de 9 a 11. O inimigo também usa contra nós boatos e mentiras.
o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Neemias 2,19. Desde o princípio, Sambalate e Tobias procuravam infamar Neemias com afirmações injuriosas, com o objetivo de prejudicar a sua liderança entre o povo. Satanás sempre atenta contra a integridade do homem de Deus. Por causa disso, é imprescindível que o homem de Deus viva de modo irrepreensível, dando bom testemunho perante todos, conforme escreveu Paulo: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, segundo aos Coríntios 4, verso 1 e 2. Além disso, o homem de Deus deve estar preparado para enfrentar outros tipos de injúrias e perseguições por causa da palavra de Deus. O Senhor Jesus prometeu recompensar a todos os que souberem se portar com dignidade diante das falsas acusações e das calúnias do inimigo. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, versos de 10 a 12. O inimigo usa também a arma da astúcia. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Neemias 6, versos de 2 a 4. Os inimigos propuseram fazer uma espécie de acordo com Neemias. Este, porém, recusou-se a fazer qualquer tipo de acordo com o inimigo. Neemias teve o discernimento suficiente para entender que não se deve confiar no inimigo, pois ele é enganador e mentiroso. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. E ainda lemos: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 20, verso 10. Eis aí o fim do enganador. Sexto, o inimigo usa como arma as ameaças. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Neemias 4, 7 e 8. Uma confederação de arábios, amonitas e asdoditas se uniram sob a liderança de Sambalate e Tobias para fazer ameaças de guerra contra os judeus. O objetivo do inimigo era causar pânico e medo entre o povo de Deus. Para se defender dessas ameaças e trazer segurança ao povo, Neemias montou uma estratégia de oração e de vigilância constante. Está escrito: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Neemias 4:9. Na sequência, Neemias fortaleceu o povo com uma palavra poderosa de encorajamento. Ele disse: e olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias 4:14. Diante da coragem e da sabedoria de Neemias,
o inimigo retrocedeu e o povo avançou, animando-se e voltando ao trabalho da reconstrução. Ponto de número 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Os judeus venceram, porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Logo que começaram as oposições, Neemias disse em claro e bom som: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias 2:20. Precisamos deixar bem claro para Satanás de que lado estamos. Essa história de ficar em cima do muro não combina com os filhos de Deus. A convicção da boa, agradável e perfeita vontade de Deus torna o homem fraco forte. E a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus nos capacita para enfrentar grandes embates. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Eis a convicção do servo do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 31 a 34. Esta é a sua convicção? Que Deus te abençoe por isso. Os judeus venceram pela oração. Então fiz esta oração: ó Senhor Deus, escute o que dizemos, porque estão fazendo caçoada de nós. Que tudo isso caia sobre as cabeças deles mesmos e que eles se tornem escravos numa terra estrangeira. Não deixe sem castigo o pecado deles. Não apague esse pecado, pois é ao Senhor que eles desprezam, quando desprezam a nós que estamos edificando o seu muro. Neemias capítulo 4, verso 4 e 5, na Bíblia Viva. Lemos 8 vezes neste livro que Neemias orou de forma rápida e espontânea. Neemias 2:4, 4 de 4 a 5, verso 9, capítulo 5, verso 19, capítulo 6, verso 14, capítulo 13, verso 14, verso 22 e 29. Neemias soube conciliar a oração e o trabalho. Às vezes orava mesmo enquanto falava com outras pessoas. Ele sabia que Deus se achava presente em todas as situações da vida e sabia que Deus podia escutar o seu clamor em qualquer circunstância. A confiança de Neemias brotava de sua intimidade com Deus e de sua disposição em fazer a vontade de Deus. Devemos também orar. Se queremos alcançar esse nível de relacionamento com Deus, temos que cultivar a comunhão permanente com o Espírito Santo, através do hábito de orar sem cessar. Para isso, nós temos que fazer algumas coisas. Primeiro, dê prioridade à oração e não permita que nada te estorve orar. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, porém devemos persistir no propósito. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle pessoal sobre os nossos desejos, porque a vida de oração é um reflexo da nossa santificação pessoal. A Bíblia diz: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Salmo 32, verso 6. Segundo, seja persistente na oração e lembre-se de que somente Satanás está interessado que você pare de orar. Jesus falou sobre o nosso dever de orar sempre e nunca desfalecer, Lucas 18:1. E Paulo ordenou: orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17. Terceiro, ore até obter a resposta. Daniel orou por 21 dias. Elias orou 7 vezes para que chovesse. Os discípulos perseveraram em oração até que o Espírito Santo foi derramado, Atos 2, de 1 a 4. E lembre-se de que nunca oramos sozinhos. Quando nos ajoelhamos para buscar a face do Senhor, o Espírito Santo de Deus se aproxima de nós e ora conosco.
É Ele quem intercede por nós quando oramos. A Bíblia diz, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Portanto, sigamos o exemplo de Neemias, que com seu profundo patriotismo e seu imenso zelo pela obra do Senhor, enfrentou todas as oposições e venceu. Coragem, perseverança, trabalho e oração. Essas foram as suas principais virtudes pessoais. Que o Senhor nos ajude a conquistar essas mesmas virtudes, a fim de superarmos as oposições de nossos dias e seguirmos servindo frutiferamente na obra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Hora de oração. Onde estiver, dê uma parada, curve a cabeça, feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, no santo nome de Jesus, te louvamos, Pai, pela palavra viva e poderosa do Senhor, que está operando agora no coração de todos os meus irmãos e está fazendo frutificar, Senhor Deus, as virtudes, Senhor, para sermos vencedores ante os obstáculos, as dificuldades, as oposições. Pai Celestial, em nome de Jesus, revista o teu povo de poder, de coragem, de esforço, de boa vontade, de determinação. O Senhor possa ser esta força bem presente em nossos corações e nossa mente. Pai, pelo teu Espírito, fortalece nossas mãos para a obra que o Senhor tem nos incumbido de fazer. Abençoe teu servo, tua serva, cada um dos cooperadores da tua obra, em cada área, em cada lugar, que o Senhor possa estar usando o teu povo, teus filhos e filhas, segundo a grandeza do seu poder. Como usastes Neemias, usa-nos nos dias de hoje para construir e edificar a tua igreja, para louvor e glória do teu nome. Te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. E todos disseram amém e amém.